Amados, o assunto que vamos compartilhar tem a ver com as mensagens anteriores, trabalhada no capítulo 12, aos Coríntios, versos 1 e 2. É um texto muito rico, pelo menos eu achei para mim, muito rico em ensinamentos sobre a vida abundante, sobre a vida espiritual, sobre uma vida plena com Deus, né? Então vamos fazer a leitura do texto, né? Procure e peça ao Espírito Santo que nos coloque dentro desse assunto. Precisamos estar dentro do assunto, precisamos nos inteirar, e que o Espírito de Deus nessa manhã chame a nossa atenção, nosso coração, nossa alma, para entender a preocupação de Paulo com este recado. A carta aos Romanos, segundo alguns entendidos em exegeses, teologia, fala que é a carta mais teológica, o escrito mais teológico da Bíblia, né? É um trabalho de um advogado argumentando, levando os crentes, a igreja de Roma e a todos nós agora, ao entendimento mais profundo de sua decisão de seguir a Cristo. Localizar o texto? Romanos 12, 1 a 2, né? Romano, eu falei? Ainda é o efeito da pandemia. Cria esquecimento. Romanos 12, 1 a 2. Tá. Me perdoe. Estou perdoado? Amém. Bondade dos irmãos. Então vamos lá, amados. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O grande desafio do crente é viver dentro, sob a vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus. Todo crente consciente entende que a vida agora tem um outro propósito, e por isso Paulo se preocupa demais com os crentes que estavam em Roma, né? Roma era a metrópole daquela época, a cidade do império que dominava o mundo conhecido, e Roma era uma cidade muito devassa, né? Muito corrupta, infestada de demônios, inclusive nas cortes. E os crentes, vindo deste mundo agora, estavam com dificuldade de viver os padrões do outro reino, do reino celestial, de ajustar suas vidas, seus padrões, a conduta ao padrão do reino celestial. Então Paulo está argumentando por meio de carta, dizendo: vocês foram salvos desta situação pecaminosa, doentia, corrupta, para uma vida nova, para uma nova vida. E esta nova vida agora deve estar para agradar o Deus que salvou, a Jesus Cristo que morreu numa cruz por vocês. E esta mensagem deve ecoar em nossos ouvidos e tocar o nosso coração. E essa pandemia agora veio para dizer que precisamos de mudança de mentalidade. Escapar dessa situação de degradação espiritual, moral, ética, de valores, né, exige uma transformação mental. E aqueles que não passarem por essa transformação vão realmente fracassar espiritualmente. Estamos vendo muita gente fracassando nessa pandemia, porque a mente ainda não está sob o domínio do Senhor Jesus Cristo. Então, vitória ou fracasso vai depender disso, de uma transformação mental, o apelo de Paulo. E como falei na semana retrasada, né, que é algo que tem que acontecer.
E isso acontece para as pessoas inconformadas com este mundo, com esse mundo secularizado, com este mundo decaído. E não pense que esse mundo vai melhorar, não. Estava hoje de manhã pensando nesse cenário de destruição que está sendo armado, né? Nunca se armou tanto militarmente como está ocorrendo agora. Estratégia, armas de destruição em massa. O mundo está sendo preparado para ser incinerado pelas armas atômicas, se Deus não intervier. As pandemias, se Deus também não intervier, vai tornar-se cada vez mais fortes. Então é preciso entender isso, amado, colocar isso em nossa mente. Então Paulo está fazendo esse apelo forte para que a nossa mente esteja fortalecida, sedimentada, posso usar essa expressão, nas coisas de Deus. Então o assunto que eu vou explorar é em sequência aquilo que já tratamos, dessa transformação mental. E hoje quero trabalhar da seguinte forma: a mudança de mentalidade para a vontade de Deus. Porque esse era o apelo de Paulo. Esse era o cerne da discussão de Paulo nesse texto. Para que os crentes daquela época e nós hoje mudemos a nossa mentalidade para uma consagração definitiva e completa para a pessoa de Deus. Amém? Cadê o amém xoxo desse jeito? É essa a vontade de Deus, amado. É isso que Deus quer para a igreja do século 21. Então, amados, mudança de mentalidade para a vontade de Deus, para ajustar, para acomodar, para acertar a nossa vida com respeito à vontade de Deus. E todos nós, de uma maneira ou de outra, com maior intensidade ou menor, tem um sentido de que a vontade de Deus deve ser a vontade final. Tá certo? Deve ser a vontade que conduz a nossa vida nessa caminhada. E para trabalhar isso, quero colocar 3 divisões, né? O alvo da mudança da mentalidade, né? Que realmente está concentrado na vontade de Deus. Então é preciso que entendamos isto. É uma questão de entendimento, é uma questão realmente de conscientização. Por quê? Deus nos resgatou, segundo Paulo, escrevendo aos Colossenses, que o Senhor nos salvou do império das trevas, do império de Satanás, para um propósito maior, um propósito glorioso nisso. É isso que dá sentido à nossa vida. Você está aqui nessa manhã, amado, se ainda não tomou consciência disso, é isso que dá sentido à nossa vida, é isso que diz respeito ao futuro eterno, é isso que diz a nossa vida na eternidade. Então precisamos entender isso, precisa estar fortemente dominando a nossa mente, porque toda batalha não é fisicamente, a batalha ocorre aqui, nas ideias, no pensamento. Então, amado, trabalhando isto, uma mudança de mentalidade para a vontade de Deus, este é o alvo. Este é o alvo central, é isso que dá sentido, propósito à minha vida. O Senhor me resgatou, me tirou de um reino de perdição, de morte eterna, e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. E me tornou filho de Deus. Não porque haja mérito, ou porque eu tenha feito alguma coisa especial. Aliás, fiz algo especial que foi crer em Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Entregar a minha vida a Ele. Tá? Essa vida fora do plano de Deus é uma nulidade. Tá? E não adianta querer que depois lá em cima Deus seja bonzinho. Você viveu o tempo todo, as pessoas viveram o tempo todo ofendendo a Deus, ao Criador, ao Redentor, e depois acha que Deus vai simplesmente dizer, não, está tudo bem. Não existe essa história tudo bem, existe um caminho a viver. Deus é perdoador, é misericordioso, mas é preciso, é necessário que a pessoa viva com esse entendimento. Então, o entendimento para a vontade de Deus. Aí há um nó. Porque nós queremos viver a nossa vida, não é verdade? Os nossos projetos, os nossos sonhos. E será que Deus quer interromper aquilo que é certo, aquilo que é bom para os nossos sonhos? Deus quer que um jovem estude, faça uma faculdade, tenha uma profissão boa? Em raras exceções, Deus interfere para que a vida tenha um valor ainda maior, amém?
quando Deus nos chama para servir, quando Deus nos chama para um ministério, para uma obra, tá? Mas nós lutamos para estabelecer bem, eu creio, eu aceito Jesus Cristo, não é problema para mim, mas quanto a colocar a minha vida para o propósito de Deus, aí a coisa complica, né? Lembro que eu mesmo passei por isso, e a Bíblia está cheia de casos. Quando Deus chama Gideão, Gideão questiona muito a Deus, põe Deus à prova com uma questão de uma lã lá, para ter água, não ter água. Ainda depois vai, Deus está com dúvida, coração apertado, Deus olha, vai ali naquele monte, escuta o que os inimigos vão dizer a respeito desse projeto que eu tenho para você. Ô glória, eu vou destruir esses exércitos. E não é com a sua força, mas quero que você esteja lá para ser o meu representante, amém. E Deus quer formar um grupo de representantes deles aqui na terra, amém? Essa é a vontade de Deus, que cada um de nós sejamos um representante desse projeto glorioso de redenção. Então eu vejo que quando nessa pandemia, que muitas pessoas não entenderam nada da fé. Não entenderam, né? Deus quer formar pessoas que estejam na linha de frente, mesmo direto ou de forma indireta. Então, há uma luta muito grande nisso, né? E Paulo até fala disso, e quero falar nesse momento as lutas para essa mudança de mentalidade. Paulo dá o testemunho dele. Há uma guerra entre as duas naturezas. Em que natureza nós nascemos? Nessa manhã estudamos que Jesus disse para Nicodemos, é preciso nascer de novo. Em outras palavras, sua velha natureza está condenada. Eu vou criar uma nova natureza, e isso tem a ver com uma nova mentalidade, uma maneira de enxergar as coisas espirituais. Eu vou transformar você vai ter um coração novo, vai ser guiado pelo meu Espírito, mas há uma luta mesmo assim, né? E Paulo dá o seu testemunho no capítulo 7 aos Romanos, que ele diz, olha, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu odeio, detesto, não quero, acabo fazendo, porque existe uma velha natureza, um velho homem dentro de nós. Você já passou por alguma experiência assim? Hein? Que você sabia que Deus estava dando uma direção, mas você rejeitou. Isso em questão de namoro, em questão de casamento, em questão de profissão. E muitas vezes vieram me perguntar, qualquer profissão é justa, é lícita? Eu falo, não. Tem profissão que é uma desgraça, né? Minha mãe dele deu o testemunho dela, muito tempo atrás, eu lembrei, né, que ela foi chamada para fazer parte de uma empresa. Qual era a empresa mesmo? Lembra? Não era da Souza Cruz, de cigarro? Acho que era isso. Era para trabalhar na Souza Cruz. Hoje até alguns incrédulos conscientes abominam o cigarro. E muitos saíram dessa escravidão. E se alguém que fuma aqui, clama ao Senhor Jesus para se libertar disso, né? Porque isso realmente não é mal, bebida alcoólica. Mas você está ali naquele jogo, eu tenho direito a isso é o que o mundo diz, eu nasci assim, tem que ser assim, é igual a cantiga da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não! Deus não quer essa cantiga na nossa vida. Isso é abominável aos olhos de Deus. Eu nasci sim, pecador, transgressor, mas Deus me deu uma nova vida. Amém? Então, é uma luta. Paulo disse em Romanos, eu bem quero fazer, não faço, mas o mal faço com a maior naturalidade. Infeliz homem que eu sou, quem me livrará? Mas já no capítulo 8, ele diz a coisa diferente. O Espírito do Senhor traz libertação, e por isso queremos trabalhar um tempo aí com essa visão do Espírito, né? O Espírito Santo na vida da igreja, o Espírito Santo na vida do crente, o Espírito Santo atuando. A teologia do nosso século está muito fora disso. Conhece que há o Espírito de Deus, hoje de manhã na classe falamos, não existe primeira pessoa, segunda pessoa, nem terceira pessoa, não existe uma hierarquia, existe Deus, amém? Deus trino, né? Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cada um tem uma atuação que se conjuga para um propósito maior, amém? Então, amado, Paulo diz, olhem, agora em Cristo Jesus eu sou vencedor, o Senhor me transformou. É interessante nessa luta lembrar a teologia do índio. Já viram a teologia do índio, não? Conhece a teologia do índio sobre as duas naturezas, não? Então, um pregador estava pregando numa aldeia, né? E ele estava falando dessas duas naturezas,
E um índio se levantou e disse, olha, eu entendi. E ele explicou a moda dele. Eu tenho 2 cachorros dentro de mim, que vivem em guerra. Vivem numa guerra constante esses 2 cachorros em mim. E eu entendo que isso é minhas duas naturezas. O índio era convertido, era salvo. E olha, ele explicou a teologia de maneira maravilhosa. Qual é o tamanho do cachorro que está no seu coração? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado. Então, sonda o seu coração. Qual vai ser o cachorro que vai vencer? Oh, o índio estava certo. Existem 2 cachorros dentro de nós. O problema, Fernanda, é que o bonzinho é um individual. O ruim é um Rottweiler. Mas o índio foi além dessa visão. Ele disse, o vencedor vai ser aquele que eu mais alimento. Deu para entender essa questão das 2 vontades, das 2 naturezas? O cachorro, tem 2 entre nós. Um dia falou um cachorrinho, né? Como é que chama aquele bem pequenininho? Chihuahua? É. Existe um Doberman enorme, aquele cachorro holandês, dinamarquês enorme. Ele falou, aquele que eu mais alimento é quem vai vencer a guerra, vai vencer a briga. Então, amados, o índio estava certo. Tá? E é preciso que nós compreendamos isso, essas 2 naturezas. Então, a mudança de mentalidade se faz presente da seguinte forma. E Paulo define isso de uma maneira poderosa, tremenda. Ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, na penúltima frase, para que tem um propósito, tem uma realização aí, tem algo maior. Esse para isto, para que tem algo maior na mente de Paulo. Para que experimenteis a boa. Ele coloca 3 palavras-chave aí. A boa. Né? E o que mais? A boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Como temos dúvida com essas 3 palavras em relação à nossa vida, quanto ao plano de Deus. Será que Deus quer o melhor para a nossa vida? Vamos entender isso de uma maneira mais prática. Você se formou, tem uma profissão boa, ganha um bom dinheiro, mas se a sua profissão, se a sua vida não se insere, não é colocada, não caminha na direção da vontade de Deus, essa profissão serviu só aos seus interesses terrenos. E quando morrer, morreu. Seu projeto morreu. Então você que é um médico, um advogado, um engenheiro, um professor, cumpra bem a sua profissão terrena, claro. Cumprindo seus horários, sendo exemplo, sendo testemunha, mas não anule isso que é maior, algo muito maior para a nossa vida aqui na terra, que é a vontade de Deus. Deus nos criou para um propósito. Quando Deus faz Adão, Deus faz de uma maneira maravilhosa e entrega a ele a grande responsabilidade de criar aquele projeto piloto. Qual era o projeto piloto? Qual era o projeto piloto que Deus tinha para Adão? O paraíso ia ser eterno? O paraíso era um lugar perfeito? Não, mas era um projeto piloto, pelo qual Deus ia trabalhar uma família para se tornar uma extensão da sua obra para o mundo. Esse era o propósito de Deus, criou Adão, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para quê? Para que me sirva aqui nesse projeto piloto. O paraíso era um projeto piloto, o eterno está para se realizar ainda, amém? Em grande glória, em grande grandeza. Mas Adão falhou porque não obedeceu o projeto de Deus, a vontade de Deus, né? O diabo chegou com toda aquela conversa propagandista dele, talvez o maior midiático da terra, da existência, né? Ele apresentou um projeto que dava a Adão muita glória, Adão e Eva, nas palavras dele.
Mas aquilo estragou o projeto de Deus para Adão. E Adão nunca mais foi o mesmo ser. E um profeta diz que ele se tornou um homem amargurado, ranzinza, difícil. Eva não. Eva realmente persistiu no projeto de Deus, reconheceu o seu pecado e prosseguiu no projeto. Amados, então vamos entender um pouco essas três palavras. Quem não sabe o que é bom? Bom é o oposto do mal, daquilo que é ruim. Tá certo? Bom é aquilo que é realmente agradável, tem prazer. Então vamos lá. Bom, procurando dicionário, procurando entender um pouco mais, é aquilo que tem sabor. Quando você vai à feira, quando você quer certificar, você pergunta para o feirante: essa fruta é boa mesmo? É doce, é agradável? Muitas vezes eles mentem, né? Engana. Porque a gente quer algo bom para levar para a nossa casa. Então, bom também significa, né, que é aquilo que dá contentamento. Alguém já tentou chupar limão? Sei que algumas pessoas fazem isso. Mas já viram a cara que faz? Já chupou? Dá contentamento chupar limão? Às vezes se faz porque é uma coisa medicinal, ou porque a pessoa gosta de fazer isso. Não dá contentamento. Então, a palavra boa é aquilo que dá contentamento à nossa vida. Talvez no momento a gente não sinta isso. E alguns dos missionários que viveram em grande pobreza, em grande atitude de entrega e de devoção ao Senhor, disseram: jamais eu trocaria a vida que tenho agora pela minha vida anterior. E muitos deles foram universitários, muitos deles foram pessoas bem-sucedidas, tá? Alguém já perguntou a Billy Graham se ele trocaria a vida dele, que ele tinha, de quando era um estudante de medicina? Aquilo que realmente é agradável, né? Aquilo que traz uma alegria ao coração. E há um tormento muito grande para as vidas que fogem do projeto de Deus. Por isso que Adão se tornou amargurado, rançoso, difícil. Não há nenhuma palavra mais na Bíblia de elogio a Adão. Pode procurar no dicionário, é sempre alguma coisa complicada para a vida de Adão. Davi, quando andava nos sonhos de Deus, na submissão da vontade de Deus, ele tinha consciência que foi chamado para conduzir a nação de forma espiritual. Mas quando pecou, ele disse: o meu corpo está apodrecendo, não tem alegria. Ele clama a Deus: restitui-me, Senhor, a alegria de tua salvação. Bom é aquilo que dá prazer. E quantas coisas boas aparentemente traz grande amargura e sofrimento para a vida. Foi o caso dele próprio. O caso de Abraão também, né? Quando de forma grosseira trata a própria família, principalmente a concubina. Ele aguentou o sofrimento, a divisão na família. Não sei se teve a ver, mas separaram ele e Ló. Depois vem grupos para perseguir. Então aquilo que também traz confiança, uma coisa boa traz confiança. Tem a ver com qualidade, né? Geralmente traz na embalagem alguma coisa nesse sentido, produto de confiança, bem feito, matéria-prima, matéria boa. Às vezes é mentira, né? Boa é aquilo que dá confiança. E também uma palavra de saudação maravilhosa: tenha uma boa viagem, tenha uma boa apresentação. Deus te abençoe com uma boa caminhada. A outra palavra que ele coloca tem a ver com agradável. Parece meio parecida, boa, agradável, mas tem sentido um pouco mais além. Agradável é aquilo que tem a ver com a aparência. Estamos vivendo tempos de aparências feias, muita morte, muita dor, muito sofrimento. Pessoal da área médica estão sofrendo estresse constante, estão precisando de tratamento mental,
Porque ver a dor, ver o gemido, ver o sofrimento, ver a morte ali, as pessoas morrendo e não poder fazer nada. Então, agradável tem a ver com aparência. Qual é a aparência que a igreja de Cristo está transmitindo para o mundo agora? Nesse exato momento. Uma igreja forte, vitoriosa, combatente nas coisas espirituais, uma igreja que tem confiança. Qual é a sua imagem, você que abandonou a igreja? Olhe no espelho e diga para você mesmo, essa é a imagem que o Senhor quer que eu tenha? De fujão, de desertor? Onde está faltando as coisas de Deus sem ter uma justificativa plausível, correta? Olhe no espelho. Qual é a imagem que eu estou passando para o mundo? Até a hora, quando estava tudo bem, eu proclamava, gritava que era um salvo, era um crente, agora estou escondido. Estou fugindo. A boa vontade tem a ver com a aparência. O que é que o mundo está vendo na igreja de Cristo, está vendo na igreja menonita, está vendo na minha pessoa? Eu estou transmitindo a imagem do meu Senhor. As pessoas podem ver em minha vida contornos do meu Redentor, de Jesus Cristo, meu Deus, ou é uma imagem distorcida? Já tentaram olhar sua imagem em vidros quebrados? Muitas imagens estão como vidros quebrados. Olha a sua imagem, meu Deus. Deus quer uma pessoa, não é vitrine, não é vaidade não, mas Deus quer que alguém tenha uma imagem de piedade, de convicção, de zelo, de responsabilidade. Eu quero começar com você, tá? A imagem que você vai transmitir lá. Tá? O mundo quer ver essa imagem de pessoas que carregam Jesus Cristo. Querem sentir, inclusive, o cheiro de Jesus, o aroma, diz Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Por isso tem muito a ver com o que fazemos, o que dizemos e onde estamos. Ainda mais agradável é uma impressão de beleza. E é muito importante isso para nós, igreja. Paulo diz que Jesus está preparando a sua igreja, a noiva, para o encontro, está embelezando a igreja, está tirando as suas rugas. Uma linguagem aí meia poética, meia feminina. Está passando aí, como é que chama, esses creme de rosto, né? Cuidado para não exagerar. Deus está cuidando dessa igreja, e eu creio que a pandemia veio para dizer, olha, mesmo nesse estado de desgraça, de rosto sofrido de dor, a igreja carrega essa imagem de uma noiva que ama Jesus Cristo, que está ansiosa por viver com Ele. Também fala de beleza impecável. Essa palavra no dicionário também tem o sentido de impecável. Quando o Senhor chamar a sua igreja, e todo crente está torcendo para que isso ocorra logo, né? Porque de certa forma estamos cansados deste mundo, e eu sou como Abraão, que ele andava olhando a cidade cujo construtor é o Senhor. Deus revelou essa cidade? Não. Apocalipse está lá. Está lá em Apocalipse, os últimos capítulos falam dessa cidade maravilhosa, que vai ser o nosso lugar definitivo. Não somos desse mundo, esse mundo físico aqui agora, social. Esse mundo vai ser restaurado também. Impecável. Isso tem a ver com conduta, tem a ver com estilo de vida. E a última expressão, porque o tempo está meio esgotado já, perfeita vontade. Perfeita tem o sentido de qualidade, obra completa. Nada mais pode ser acrescentado. Aquilo que é perfeito não admite mais conserto, porque ela completou o estágio máximo. Amém. Quando Paulo está falando isso para nós, crentes do século 21, falei, Paulo, você está querendo demais, é longe demais. Como chegar a estado de perfeição? A perfeição é um processo, amém? É um processo, é uma caminhada.
E quando Deus chama Abraão, Deus tinha isso em mente. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, uma cidade que foi destruída por causa do pecado. Fazia parte daquele conjunto da Babilônia, das ideias da Babilônia, do deus Marduk, daqueles encantamentos, a terra de feitiçaria, Babilônia, terra de macumba, de demônios. E Abraão foi tirado de lá. Era uma das cidades da Babilônia. E qual foi o recado que Deus deu para Abraão? O recado inicial: ande na minha presença e seja imperfeito. É isso? Ande na minha presença e seja perfeito. É isso que Deus está esperando da igreja dos salvos. É um processo, sim, porque é uma luta. Os 2 cachorros estão dentro de nós, tentando, sabe, um mal que é destruir a nossa fé. Perfeição significa grau máximo. Que Deus, na sua infinita bondade, nos leve nessa direção, amém? De uma perfeição absoluta. E em Cristo somos mais do que? Aleluia. Cadê o aleluia agora, forte, animado? Em Cristo somos mais do que? Aleluia. Vamos passar então para C, mas da C é só um apelozinho para ele concluir. Vamos lutar contra esse espírito secularizado, né? Mesmo que ainda haja fracasso, haja quedas, mas não desistamos, não vamos nos dar por vencidos, vamos em frente. Para a próxima mensagem, talvez lidar com a questão, a vitória sob o domínio do Espírito Santo, sob a lei do Espírito Santo, na próxima mensagem. Então, amados, vamos para a ceia. Vou convidá-los para esse momento glorioso de estarmos celebrando aquilo que nos capacitou para uma mudança de mentalidade, a vida em Cristo.